O narrador, ele tem um papel fundamental aqui nessa história e para justamente quebrar esse clima da história. O anime transforma todo o jogo de sedução numa luta, numa batalha mental. Como eles dois são muito inteligentes, né? Eles acabam travando sempre um joguinho mental. E não é só pensando. O narrador ajuda muito nesse quesito, porque toda vez que eles vão para o interior calcular friamente qual vai ser o próximo passo, a próxima fala que ele vai dizer, o narrador entra em ação para te explicar qual é a temática de jogo que eles estão jogando ali naquele momento. Por exemplo, se o Miyuki chamou a Kaguya pra ir no cinema, ela não pode aceitar, ela não pode simplesmente aceitar, porque se ela aceitar, ela vai ser praticamente uma declaração de amor e não sei o que. Então ela fica ali calculando inúmeras opções pra se safar daquilo dele, pra virar o jogo, pra parecer que não, que é o Miyuki que tá se declarando pra ela. Quando a gente pensa no narrador, às vezes a gente acha que ele é só aquela pessoa que narra com uma voz passiva, né? Só que existe cada vez mais forte o narrador que ele é mais ativo dentro da história. E não necessariamente ele é aquele narrador que está vivendo a história, tá? Claro que quando é narrado na primeira pessoa ou até na segunda pessoa, desde que essa segunda pessoa seja o amigo da pessoa que está vivendo a história junto com ele, você até entende. Só que esse tipo de narrador, ele é um narrador em terceira pessoa, ele não tá vivendo a história, ele não faz parte efetivamente daquela história, mas ele palpita o tempo inteiro sobre a história. Então ele faz parte, mas ele não tá vivendo. Ele não é um dos personagens, mas ele compõe tudo aquilo dali. Ele não é só uma pessoa que tá... e fulano levantou e acordou. Não, ele vai ser aquele cara que fala assim, fulano levantou e acordou. Pô, cara, tira essa remela aí do olho, vai lá logo lavar o rosto, sei lá, não sei o que. Ele palpita, conversa, e isso é muito característico, justamente, dentro da comédia. E isso já não é novo, tá? É antigo. Eu gosto muito disso no Grinch, por exemplo. Grinch, gente, por favor, Grinch, filme de Sessão da Tarde, antigão, Jim Carrey, filme de Natal. Daqui a pouco vai estar passando na Sessão da Tarde, se é que já não passou. E o narrador dele conversa muito, né? Até ali o Jim Carrey, como o Grinch, em certas ocasiões, ele até quebra a quarta parede, olhando direto pra câmera e conversando até com a pessoa que tá do outro lado, né? E o narrador, ele também acaba conversando não só com os personagens e também com o telespectador. E esse narrador da Kaguya-sama, ele não conversa tanto com os personagens em si, mas ele conversa muito com a gente, explicando justamente a jogatina. Agora vocês vão estar preparados para visualizar a grande batalha mental. E ele narra a cada momento e dá a seriedade pra gente entender. E ele também toca o ritmo do anime. O anime é muito rápido, o que também se diferencia muito do que se fosse uma história clichê. Quando você pega um romance, geralmente ele é mais devagar, mais calmo, como eu falei, mais melancólico. E esse não, ele principalmente com essa questão do jogo, ele é muito acelerado. E o narrador toca também esse ritmo. As falas são rápidas. Tudo poderia ser muito parado se a gente fosse ficar, vou ver a Kaguya pensando. Não, mas é um narrador que dá ali o ritmo e te envolve e te empolga em tudo.